Olá, alunos do canal Pedro Sami e também alunos da terceira série do ensino médio do Colégio CAF. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo uma revisão para o nosso teste. Se tem algumas dúvidas sobre aspectos macroscópicos e microscópicos da matéria e também algumas questões de química orgânica de maneira introdutória, eu queria que você acompanhasse essa revisão comigo para que a gente possa estar aprendendo juntos. Então, acompanhe aí a leitura da primeira questão que aparecerá na sua tela. Observe o gráfico. Analisando o gráfico, podemos concluir que a amostra apresenta. Esse gráfico é um gráfico que não está completo, né? Geralmente eu tenho aí mais regiões que apresentam aí variações. Aqui nós não temos um gráfico totalmente completo. Então, se ele não está totalmente completo, a gente não pode classificar esse material como substância pura ou mistura, porque eu preciso analisar o comportamento dela durante a fusão e também durante a ebulição. Mas o que eu tenho então aqui para analisar? Toda vez que nós temos um gráfico desse de aquecimento, onde a temperatura ela aumenta em função do tempo, a gente tem que lembrar que a substância começa no estado sólido, depois ela vai estar por um período sólido mais líquido, depois que tiver outra mudança na inclinação, a gente vai ter o estado líquido, e aqui eu teria o líquido mais gasoso e depois o gasoso. Só que o gráfico só vai até aqui. E se ele só vai até aqui, você só vai analisar até onde ele permite analisar. E aí o que acontece aqui, gente? O que acontece é que nós temos aqui a temperatura de fusão. Por que eu sei que é fusão? Porque aqui eu tenho a passagem do estado sólido para o estado líquido. Essa temperatura ela permanece constante durante um intervalo de tempo, certo? Entre 10 e 30 minutos. O que caracteriza que está acontecendo uma mudança de estado físico ali, chamada fusão. Só que eu não posso classificar esse material como uma substância pura. Por quê? Eu não posso classificar ele como uma substância pura, porque eu precisaria também do comportamento dele durante a ebulição. E eu não tenho esse comportamento durante a ebulição. Visto isso, nós podemos só classificar quanto tempo dura a fusão, qual o estado físico em cada temperatura e assim. Lembrando que eu também poderia ter outro tipo de material, além de substância pura, que tem a temperatura de fusão constante, ou seja, começa numa temperatura e termina nessa mesma, que seriam as misturas do tipo eutéticas, correto? A fusão é constante e a ebulição é variável, que seriam algumas ligas metálicas. Então, você que é aluno, dê uma olhada nesses gráficos e quais são as características de cada um desses gráficos, tá? Porque pode ser que caia um outro gráfico, não desse, certo? De substância pura, que nós sabemos que talvez seja substância pura, porque eu preciso da ebulição aqui. Mas voltando, analisando o gráfico, podemos concluir que a amostra apresenta duração do ponto de ebulição 20 minutos. Eu não posso dizer que 80 graus Celsius é minha ebulição, porque não tem aqui uma mudança na inclinação da reta. Então, não posso dizer. Duração do ponto de fusão 10 minutos. Não, o ponto de fusão ele dura de 10 a 30 minutos. Então, ele dura 20 minutos. Está errado. Ponto de fusão 60 graus Celsius. Aí eu queria que vocês alterassem aí essa letra C para o ponto de fusão 40 graus Celsius. Então, aqui a resposta correta seria a letra C, ponto de fusão 40 graus Celsius, tá bom? Alterar aí na revisão que vocês receberam. Essa é a resposta correta. Ponto de fusão 20 graus Celsius? Não, em 20 ele está no estado sólido. Ponto de ebulição 80 também não, porque eu não posso pegar e indicar que é 80. Então a resposta correta é a letra C, alterando aí. Bom, a questão 2 fala o seguinte: considere as tarefas do dia a dia de uma cozinha e indique aquelas que envolvem transformações químicas. Para eu saber as tarefas que envolvem transformações químicas, eu tenho que lembrar quando que eu tenho uma transformação química. Então ele quer quais as tarefas que envolvem transformações químicas. Quando que eu tenho uma transformação química? Eu vou ter uma transformação química quando eu formar novas substâncias. Então, toda vez que eu formar novas substâncias, eu tenho uma transformação que é classificada como química. Quais são as evidências que me ajudam a identificar quando eu formo novas substâncias?
Primeira evidência, liberação de gás. Segunda evidência, liberação de calor. Terceira evidência, mudança de cor. Quarta evidência, mudança de cheiro ou sabor. Então vamos ver quais são essas evidências aí acontecendo em cada uma destas sentenças. Aquecer uma panela de alumínio, eu não vou formar uma nova substância, que é a característica de uma transformação química. A característica central de uma transformação química é formar novas substâncias. Se eu não formo novas substâncias, porque o alumínio continua sendo alumínio, essa daqui é uma transformação física. Acender o fósforo. Quando eu acendo o fósforo, eu estou queimando o fósforo. E nesse processo de queimar o fósforo, eu vou liberar calor e eu vou liberar gás. Então aqui está acontecendo uma transformação química. Ferver a água só está passando do estado que líquido para o gasoso. Então a transformação é física. Aí você vai falar, professor, então quando que eu sei que eu não tenho uma transformação física ou química? A física, ela vai alterar forma, volume e estado físico, ok? Queimar açúcar, mudança de cor, mudança de sabor. O caramelo não tem o mesmo gosto que o açúcar antes dele se tornar caramelo. Então aqui vai ser uma transformação quê? Química. Então aqui as químicas seriam 2 e 4. 2 e 4 seria aqui a nossa letra B de bola. Desculpe se ficou um pouco embolado. Eu estou no último vídeo que eu estou gravando pela manhã desde as 8, tá bom? Para quem é do canal e para quem é aluno. Então já preciso correr porque eu tenho outros compromissos hoje, mas vamos que vamos. Eu acho que ficou da melhor forma que eu poderia nesse tempo, certo? Vamos à questão 3. Um flavorizante muito conhecido na indústria de alimentos é o éster, representado pela reação abaixo, né? Então aqui tinha uma reação, eu cortei a estrutura abaixo, que quando misturado aos alimentos confere um sabor de abacaxi. Com relação a essa molécula, as seguintes afirmações são feitas. E aí eu vou ver qual que é as verdadeiras e marcar aí as corretas, como está aparecendo na tela aí para vocês. Então a primeira é o seguinte: possui 5 carbonos com hibridização sp3. Nós sabemos que numa forma dessa, que é a fórmula estrutural condensada, cada pico e cada vala representa um átomo de carbono ligado a uma quantidade específica de hidrogênios. Quando eu tenho carbonos que estão hibridizados em sp3, quer dizer que eu só tenho carbonos fazendo ligações o quê? Simples. Agora, se a minha hibridização é sp2 ou sp, quer dizer que eu vou ter o quê? Eu vou ter carbonos fazendo ligações duplas ou ainda triplas. No caso da sp2 eu tenho uma dupla e 2 simples. No caso da sp eu posso ter 2 casos. Ou vou ter um carbono fazendo 2 ligações duplas, ou ainda eu vou ter carbono fazendo uma ligação tripla e uma ligação simples, ok? Então ele falou que apresenta aí 5 carbonos com hibridização sp3. Os carbonos que eu assinalei são carbonos sp3, porque eles só fazem ligações simples. Só que aqui também tem um carbono, tá vendo? E esse carbono aqui faz uma ligação dupla com oxigênio e 2 simples, uma com carbono e outra com outro oxigênio. Então aqui apresenta 5 carbonos sp3, 1, 2, 3, 4, 5. Então é verdadeiro, apresenta 5 carbonos sp3.
2. Possui 5 carbonos com hibridização sp. Não há hibridização sp porque este carbono não faz duas duplas ao mesmo tempo ou uma tripla. Ele faz uma dupla e duas simples. Então seria sp2 esse único carbono. Então é falso. 3. Possui uma ligação π. Bom, quando que eu vou ter ligação π? Eu vou ter ligação π quando eu tiver uma dupla ou uma tripla. No caso de ter uma dupla, a primeira é sigma e a segunda é π. Então aqui neste caso eu tenho a primeira ligação sendo sigma e a segunda ligação sendo π. Então lembrando que as ligações π só acontecem quando eu tiver o quê? Duplas e triplas, tá bom? Quando eu tiver duplas e triplas, a primeira vai ser sigma e a segunda vai ser π. Possui apenas uma ligação π? Verdadeiro. Ele só tem uma ligação π, pois só apresenta uma ligação dupla aí na estrutura. Então a alternativa correta seria 1 e 3. 1 e 3 é a nossa letra E. Bom, a 4 fala o seguinte: o eugenol, composto orgânico extraído do cravo da Índia, pode ser representado pela fórmula estrutural. E está aqui a fórmula. E ele pergunta quantos carbonos e hidrogênios há nesta molécula. Então, de maneira semelhante aqui, eu preciso destacar esses carbonos que estão em cada vértice aí, ou na própria cadeia. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então são 10 carbonos aí, ó. C10. Apesar dele não ter pedido a fórmula molecular, eu estou aproveitando para a gente pegar e saber. Então agora a gente tem que saber a quantidade de hidrogênios. A quantidade de hidrogênios aí ou vai ser 10, ou vai ser 11, ou vai ser 12. Porque as únicas que tem 10 carbonos são a letra B e a letra E. Certo? Então vamos lá, o que a gente vai ter que fazer? Contar os hidrogênios invisíveis. Como é que eu vou achar os hidrogênios invisíveis e somar com os visíveis? É o tanto que falta para chegar a 4 ligações. Então este carbono aqui, olha, fez 1, 2, 3. Então aqui eu tenho um hidrogênio invisível. Esse carbono, 1, 2, 3. Então aqui eu tenho outro hidrogênio invisível. Esse carbono, 1, 2, 3, 4. Não há hidrogênio. 1, 2, 3, 4. Há hidrogênio. 1, 2, 3, 4. Não há hidrogênio. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12 hidrogênios. Então seriam 10 carbonos e 12 hidrogênios. 10 carbonos e 12 hidrogênios é a nossa letra E. Vamos para a nossa próxima questão, questão 5. Observe o modelo abaixo, onde as esferas representam os átomos. Veja aí no seu vídeo os sistemas apresentados, né? O 1, 2 e o 3, mas eu transcrevi eles aqui para o quadro. Classifique os sistemas 1, 2 e 3 como substância pura ou mistura. Para ser uma substância pura, eu tenho que ter moléculas iguais. Para ser mistura, eu tenho que ter moléculas no sistema diferentes. Então, o que é molécula? É a união de 2 ou mais átomos formando um grupo, que é a molécula. Então, aqui todas as minhas moléculas são iguais. Então, o sistema 1 seria o quê? Uma substância pura. Todas as moléculas são iguais. Então, substância pura, moléculas iguais. Mistura, como o sistema 2, moléculas diferentes. Ó, essa é igual a essa, mas é diferente dessa. E também é diferente dessa. Então, se eu tenho mais de um tipo de molécula, nesse caso aqui é uma mistura. E o sistema 3, moléculas iguais também. Se é moléculas iguais, então aqui também seria o quê? Substância pura.
A diferença entre essas duas substâncias puras é que essa daqui é uma substância pura formada por apenas um único elemento, então seria a substância pura simples. E a 1 é uma substância formada por dois elementos, a esfera em preto e a esfera branca, que seria a substância pura composta. Mas a questão só pediu para classificar como substância pura ou mistura. A próxima, que é a 6, não. Vai pedir exatamente isso. Confira a leitura dela na tela. Com a frequente adulteração de combustíveis, além de fiscalização, há necessidade de prover meios para que o consumidor verifique a qualidade do combustível. Para isso, nas bombas de combustíveis existe um densímetro semelhante ao ilustrado na figura. E aí temos a figura aparecendo aí no seu vídeo, tá? Então tem uma coluna de mercúrio, eu tenho bolinhas de chumbo, eu tenho combustível, cada qual com sua fórmula química após o seu nome ser citado. Classifique cada uma das substâncias como simples ou composta. Então eu falei, substância simples é aquela que possui apenas um único elemento. Então aqui seria a substância simples. Aqui também seria simples. E aqui eu tenho na verdade eu tenho 3 elementos aqui, correto? Então essa daqui seria o quê? Composta. Então perceba que eu posso ter uma substância pura, que pode ser simples, ou pode ser o quê? Composta. Não tem nada a ver ter mais de um elemento ao classificar isso como uma mistura. Uma mistura é quando as moléculas são diferentes, mas eu posso ter no mesmo sistema uma substância pura simples e composta. Ok? Lembrando que simples só tem um elemento, então poderiam ter outros exemplos aqui, ó. Aqui, por exemplo, poderia ser o O3, ó, certo? P4. Não é só porque só tem um único átomo, é porque são átomos do mesmo elemento. Aí tem algumas fórmulas químicas que podem ter apenas um átomo, ou outras que podem ter do mesmo elemento mais de um átomo, mas continua sendo substâncias simples, ok? Vamos para a 7 aí, que diz o seguinte: o ácido L-ascórbico, também conhecido como vitamina C, é um antioxidante natural, encontrado, por exemplo, em frutas cítricas. Sua fórmula estrutural química é evidenciada a seguir. Indique o número de carbonos primários, secundários, terciários e quaternários existentes em uma molécula desse quimioterápico. Então vamos lá. Carbono primário é aquele carbono que está ligado a apenas um outro carbono, secundário ligado a 2, terciário ligado a 3 outros carbonos, quaternário ligado a 4. E se não tiver ligado a nenhum, ele também pode ser classificado como primário. Então aqui nessa estrutura, nós sabemos que cada vértice aqui desse pentágono representa um carbono, exceto esse que é o oxigênio. Então aqui também tem carbono e carbono, né? Então a gente tem que totalizar os carbonos aí para a gente não se confundir. Esse primeiro carbono está ligado a apenas um outro carbono, o resto é oxigênio. Então ele é primário. Esse daqui, ó, já está ligado a 2 outros carbonos, secundário. Esse secundário. Este primário. Aliás, perdoem. Secundário. Este secundário. Este secundário. Este primário. Então, a quantidade de carbonos primários que eu tenho, 1, 2. Secundários que eu tenho, 1, 2, 3, 4. Terciários, nenhum. E quaternário também, nenhum. Certo? E agora nós vamos para a nossa última questão, que diz o seguinte: sabendo que a composição química dos seres vivos é feita por compostos inorgânicos e orgânicos, classifica as substâncias abaixo em orgânicas ou inorgânicas. Isso aí é a primeira aí, monóxido de carbono. Só que no parênteses estava H2O, que recebeu a lista do Colégio CAF. Não é CO, ok? Para a gente lembrar, como que é fácil identificar um composto que é classificado como orgânico? Um composto que é orgânico é um composto que começa com o elemento carbono, vai ter uma quantidade X de carbono sempre associado a uma quantidade Y de hidrogênio, e eu vou ter quaisquer outros elementos com a quantidade Z. Então é necessário iniciar com o carbono. E esse carbono está associado a uma quantidade característica aí de hidrogênios. Então o primeiro aí, ele vai ser inorgânico, ele é um óxido, tá?
Agora, o segundo, ele já tem essas características, iniciar com carbono, logo após o carbono vir o hidrogênio. Então esse é orgânico, esse é a acetona. O próximo aí é a vitamina A, também é orgânico. Perceba aí a quantidade de carbonos e hidrogênios um após o outro. Lembrando que começa com carbono também. E aqui nós temos a gasolina, que também é orgânico. Certo? Então, começou com carbono, logo após o carbono, ter uma quantidade significativa de hidrogênios, tá? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula de revisão. Se você gostou, me ajuda, curte esse vídeo, comente aquilo que você gostou, talvez aquilo que você não gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e a gente se vê no nosso próximo encontro aí de revisões, ok? Forte abraço, tchau, tchau!